Boa noite, sétimo período. Boa noite com tempo, né? Claro, né? Para mim, bom dia. Para vocês, boa noite. Vamos dar continuidade. Lembra que eu falei para vocês que pela LDB eu trabalhei até educação especial. E para complementar a educação especial, hoje nós vamos trabalhar, né, na nossa aula 8, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Essa legislação, porque é uma legislação, eu transformei, né, essa legislação de uma forma mais fácil para a gente trabalhar, cai muito em concurso. Todos os concursos têm esse título, Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, é interessante que a gente veja, não são muitos slides, eu consegui condensar em 3 slides, mas eu vou trabalhar bem devagarzinho, tá? Então, vamos lá. Quais são os objetivos da Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva? Bem, o acesso dessa criança, ou desse jovem, ou desse adulto, a participação e a aprendizagem dele, então são 3 coisas importantes que a gente tem que pensar. O acesso, a participação e a aprendizagem. Não adianta só ter acesso, ele tem que participar. E o que ele está aprendendo? Dos alunos, né, com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais especiais, garantindo. Agora que nós vamos ver os objetivos, que, na verdade, né, como nós vamos garantir o acesso dessa pessoa, né, vamos colocar pessoa, porque pode ser criança, jovem ou adulto, a participação dessa pessoa na escola e que nível de aprendizagem ela vai ter. Então, esta legislação ela vai orientar os sistemas para promover resposta a isso tudo que nós estamos falando. Primeiro, transversalidade da educação especial, desde a educação infantil até a educação superior. Lembra que nós falamos, né, já lá na LDB, que a educação especial é uma modalidade. Se ela é uma modalidade, ela transpassa. Se ela transpassa desde a educação infantil até a educação superior, então existe uma transversalidade. Ela vai perpassando sobre todas as etapas da educação básica e os 2 níveis da educação, que é o nível, qual são os 2 níveis? Educação básica e educação superior. Então, ela vai haver, né, uma transversalidade. Ela tem, né, essa política tem o objetivo do atendimento educacional especializado. Então, não adianta nós colocarmos só as crianças dentro da sala de aula e não haver o atendimento, tá? Tem que ter o atendimento. 3, terceiro objetivo, continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino. Então, nós já sabemos que vai haver, né, existe a possibilidade de que haja a continuidade da escolarização dessas crianças. Quer dizer, já que começa na educação infantil, vai até a educação superior. Antes, não. Então, a partir de 2015, na verdade, né, que existe um regulamento das pessoas deficientes. E esse regulamento, ele coloca a todas as pessoas que têm deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, a estar inserida na educação superior. 4, né, que tem que garantir, é o objetivo que garante
a participação da família e da comunidade. Então, não é só a escola, não é só, né, a sociedade em si, ela tem que estar junto, né, com a família, com a comunidade, a escola, isso tudo tem que estar junto, porque não adianta nós colocarmos essa competência só para a família, só para a escola, só para a comunidade. Nós temos que garantir também a acessibilidade urbanística, arquitetônica. Quer dizer, vamos começar a urbanística. Então, nas cidades, né, tem que haver aquela linha de sinalização, né, para os cegos. Né? Nós temos que, não é só o cego que nós temos que fazer a questão da urbanística, a questão da arquitetônica também, né? As rampas, né? Os mobiliários, os equipamentos, transporte, na comunicação e na informação. Olha, como tem coisas que nós temos que garantir dentro dessa política para os deficientes, as pessoas que possuem um transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, né? Então, como vão ser essa arquitetura da escola, né? Essa acessibilidade, né, da arquitetônica. Os bancos normalmente não têm uma segunda porta, porque tem a porta giratória. O mobiliário, né? Se a gente tem um cadeirante, como que, né? Como eu vou falar? O balcão de atendimento tem que ser da altura do cadeirante. Vocês podem perceber que lá no BM, foi diminuído o atendimento por conta do quê? Dos cadeirantes. Não é porque nós temos cadeirantes no BM, é porque é uma lei, né? Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. Então, não adianta que, por exemplo, só o setor da saúde que vai pensar, né? Como que nós vamos pensar em política pública só a educação ou só a saúde? Só assistência social? Não, tem que ter todos, né? Todos os setores da sociedade têm que estar articulados na hora de pensarmos políticas públicas para atendimento dessas pessoas. A formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão escolar. Então, gente, o que acontece? Quando vocês saem para trabalhar, vocês não têm essa especialização, vocês veem, né, a educação inclusiva, estão vendo comigo a legislação, mas nós não temos uma especialidade. A especialidade, né, quando a gente faz uma especialização, aí que vai nos garantir realmente que nós iremos trabalhar com tranquilidade com aquela criança. O que nós, hoje, nessa formação de professores, o que basicamente na graduação a gente faz? É você entender que determinada criança não aprende porque ela tem um determinado problema, que nós vamos encaminhar para o setor responsável. Nós não temos, né, condições de ter diagnóstico. Nós não temos. O que nós podemos, né, pelo que a gente estuda, saber se uma criança tem dislexia ou dislalia, ela tem déficit de atenção, se ela é hiperativa, né? Algumas coisas dá para a gente entender, mas nós vamos encaminhar para o departamento, para quem é de direito que vai cuidar dessa criança, né? Ou uma sala de AEE, ou ela vai encaminhar para um profissional adequado, ou para um determinado setor, né, que faz esse tipo de atendimento. Quais são, né? Como a gente pode explicar os alunos atendidos pela educação especial, né? Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial, ela passa a integrar a proposta pedagógica da escola, tá? Então, a sua escola é regular,
você tem que colocar na sua proposta pedagógica que você atende criança, até porque a escola ela vai atender todas as crianças. Apesar de que nós vimos lá na LDB que nem todas as crianças deverão ser atendidas na classe regular de ensino. Ela poderá ser atendida por como tem em Barra Mansa, né, o SEMAI, um órgão específico para atendimento dessas crianças. O que nós vamos promover? Né? Nós vamos promover o atendimento àquelas necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Nesses casos, né, e outros que implicam transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de forma articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais especiais desses alunos. Ou seja, né, existe assim algum transtornos específico que dá tranquilamente para a escola comum atender essa criança. Dando continuidade, nós vimos também que a educação especial, ela direciona as suas ações para atendimento às especificidades desses alunos, no processo educacional e no âmbito de uma atuação mais ampla da escola. O que ela faz? Orienta a organização das redes de apoio, né? A formação continuada, a identificação de recursos, serviço, desenvolvimento de práticas colaborativas. Então, vejamos, né? Como esse mínimo, né, conhecimento que a gente tem, mas que dá para nós, professores, percebermos que aquela criança necessita de um apoio especial. Então, o que vai acontecer? Nós temos que, no âmbito daquela escola, nós vamos, a rede, o sistema vai ter uma rede de apoio. A Secretaria de Educação vai ter, por exemplo, um serviço de apoio educacional, como o BM. Nós temos o núcleo de acessibilidade. Então, é isso que eu estou falando. O que vai nos orientar a atender essas pessoas com deficiência? O núcleo de acessibilidade. Nas escolas privadas, eles vão ter que encaminhar para um serviço privado, né? Nas escolas públicas, que aqui a gente trata mais da escola pública, mas a escola privada também ela entra no setor de encaminhamento, do atendimento. Mas na escola pública, todo o sistema, né, Secretaria de Estado, a Secretaria Municipal de Educação, ela vai ter uma equipe multidisciplinar que vai identificar qual é a deficiência daquela criança para poder encaminhá-la, né, no serviço para que ela possa ser atendida. Quais são as diretrizes da política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva? Bem, nós já sabemos que a educação especial é uma modalidade. Ela não é uma etapa, ela é uma modalidade que perpassa todos os níveis. Lembra quando eu falo? Vai para todo mundo, até chegar na educação superior. Ela realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza o quê? Recursos e serviços e orienta quanto à sua utilização no processo de ensino e de aprendizagem, nas turmas comuns do ensino regular. Eu lá no slide, eu grafei isso aí, coloquei que é muito importante, né? Então, a diretriz dela é essa, né? Ela vai realizar o atendimento educacional, ela disponibiliza o quê? Recursos e o serviço. Para eu atender determinadas crianças, o que a minha escola precisa de ter? Né? Como que eu vou atender aquela criança? A criança é surda, a criança é cega. Eu tenho que ter recursos para aquela criança, né?
Mas ela vai disponibilizar o serviço que vai orientar os professores nessa utilização desse processo. Bem, quando que se inicia a educação especial? A educação especial ela tem início na educação infantil, na qual se desenvolve as bases necessárias para a construção do desenvolvimento, a construção do conhecimento da criança, o desenvolvimento global do aluno. Isso é muito importante que a gente saiba, porque a criança, desde cedo, ela já vai ser orientada para aquela deficiência dela. É deficiência, a gente não quer não queira, tem que falar, é uma deficiência, né? Então nós temos que, vamos desenvolver a base necessária. Por exemplo, a criança que não tem os 2 pés, ou não tem as 2 mãos, quem não tem os 2 bracinhos, vai saber utilizar os 2 pés, né? Então, o pé faz todo o serviço da boca. Então, começa lá embaixo, na educação infantil. É muito interessante, né? Quando a gente pensa, às vezes a gente vê um vídeo, a gente, puxa, como acontece isso? Será que a criança desenvolve, né? Isso é uma coisa assim, muito que a gente pensa, deve ser de Deus, né? Os outros órgãos, ou os outros órgãos, né? Eles vão desenvolvendo para completar aquele que está faltando. Aqueles pintores que pintam com os pés, pintam com a boca. Gente, parece uma coisa divina, mas é o que? O próprio órgão se sustenta e sustenta o outro que falta. Isso é muito lindo, né, na educação especial. Então, nessa etapa da educação infantil, o lúdico, né, é muito importante, né? A criança gosta do lúdico, né? Tem que ver as coisas, ver cores, ver tamanho, ver formato, isso é importante. O acesso às formas diferenciadas de comunicação, né? De que forma que eu vou me comunicar? É por libras, né? É por braille. Então, essa riqueza de estímulos nos aspectos físicos, que sala de aula é essa que eu quero para minha turma que tem uma criança dessa forma, com essa deficiência, né? Não só no aspecto físico, mas no emocional, o cognitivo, psicomotor e o social, porque a criança ela tem que ser bem acolhida na escola, tanto por seus coleguinhas quanto por professor, né? E a convivência com as diferenças, elas vão o quê? Favorecer as relações interpessoais, o respeito e a valorização da criança. Então, quando a gente vê criança com uma deformidade tão grande, com uma deficiência muito grande, ela tem autoestima. Mas por que ela tem autoestima? É porque o ambiente que ela está proporciona isso para ela. Proporciona ela ter autoestima. Porque, na verdade, aquela deficiência dela não é vista pelos colegas nem pelos professores como deficiência. Olha que lindo. A gente tem muito que aprender, né, gente? Do nascimento até os 3 anos, o atendimento educacional especializado, ele se expressa por meio de serviços de estimulação precoce. Então, vocês já sabem, né, que quando vocês viram na educação infantil, tanto na parte teórica quanto na parte prática, a questão da estimulação precoce, né? Como é importante a estimulação precoce para a criança, né? Desenvolver os estímulos, né? O que vai objetivar isso? Por que a gente faz essa estimulação precoce? Porque nós vamos otimizar o processo de desenvolvimento da aprendizagem em interface com serviços de saúde e assistência social. Evidentemente que nós, na escola, não vamos fazer tudo sozinha, nós vamos fazer junto com o serviço de saúde, que a saúde tem que estar junto conosco, né? E a assistência social, porque, de repente, essa criança precisa de algumas coisas que o assistente social vai na casa dessa criança, vai ver o que ele realmente necessita,
para a sua necessidade daquela deficiência. Então, todas as etapas e modalidades da educação básica, o atendimento educacional especializado, ele é organizado para apoiar o desenvolvimento dos estudantes, constituindo oferta obrigatória dos sistemas de ensino. Bem, quando a gente fala oferta obrigatória, eu não estou falando que ela é obrigatória preferencialmente, aonde? Na sala, né, regular, preferencialmente. Mas o sistema tem que me prover uma outra forma, sem ser a sala de aula regular, para atender a uma determinada deficiência. É bom que a gente separe isso. Muito bom, tá? Então, por exemplo, quando eu falo, né, que esse atendimento ele é feito em todas as etapas e modalidades. Então, por exemplo, na educação indígena, vai ter criança deficiente. Na educação do campo, vai ter. Na educação quilombola, vai ter. Né? A educação à distância, a modalidade, vai ter. Então, nós temos que oferecer serviços para esse tipo, né, de deficiência, tá? Então, ele deve ser realizado, de preferência, no contraturno, ao da classe regular, da própria escola, ou num centro especializado, que realize esse serviço educacional. Agora, nós falamos na educação infantil. Na educação superior, a educação especial, ela se efetiva por meio de ações que promovam o acesso, a permanência e a participação dos estudantes. Então, haja vista que vocês já sabem que nós já atendemos, né, no curso de pedagogia, nós já atendemos pessoas, por exemplo, com cego, síndrome de Down, nós temos na instituição cadeirante, nós temos na instituição surdos e, consequentemente, né, porque a grande maioria dos alunos surdos não tiveram apoio, né, da família de procurar incentivar a criança a falar, né? Igual vocês tiveram a professora Juliane, eu acho que vocês estudaram com ela, não me lembro se foi com a Eliette ou com a Juliane, mas a Juliane foi estimulada a falar, ela é surda, mas ela fala, né? Então, nós temos esses núcleo de acessibilidade na educação superior. E isso é determinado por lei. Ninguém faz isso, né, porque quer. É porque existe uma necessidade desse núcleo ajudar os professores no acompanhamento, né, dessas pessoas com deficiência. Então, essas ações, né, da educação superior, elas envolvem o planejamento, a organização de recursos e serviços para a promoção da acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, no sistema de informação, nos materiais didáticos e pedagógicos, que devem ser disponibilizados nos processos seletivos e no desenvolvimento de todas as atividades que envolvam o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, vocês podem perceber que no BM, não só por causa do aluno cego, né, nós temos que estar prontos para receber aluno de qualquer deficiência. Qualquer deficiência. Nós estamos prontos. Nós temos a questão arquitetônica, nós temos rampas, né? Alguns lugares, o aluno ainda não tem acesso. Por exemplo, lá embaixo, né? Lá embaixo do nosso prédio. Ele tem que dar uma volta, e não tem como se for um cadeirante, né? Então, o aluno é colocado numa sala em que ele possa ter melhor mobilidade. Haja visto que vocês podem perceber que no nosso corredor tem uma turma de administração com um rapaz cadeirante,
Por que a administração está junto com a pedagogia? Que a gente sempre deixava, se bem que agora tem mais salas, né? A gente sempre deixava o nosso corredor da pedagogia, mas por conta do rapaz que é cadeirante. Então, ele vai ficar no mesmo patamar da entrada da instituição. Para que ele vai pegar elevador, etc, etc, né? Então, ele fica mais próximo a banheiro, ele tem acesso àquele banheiro, que é no mesmo andar, né, que o nosso aluno cego também tinha acesso, ele também tem. Então, ele necessariamente ele não precisa, a não ser que ele queira ir para outro lugar, ele vai de elevador, né? Então, esse acesso permite que o aluno consiga desenvolver na educação superior não só atividades acadêmicas, tá? Mas sim atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Por isso que quando a gente faz uma atividade, a gente também tem que pensar em quem vai participar, em que local que eu vou fazer a atividade, para que eu perceba se existe acessibilidade arquitetônica, acessibilidade de comunicação ou visual ou auditiva, tá? Para que essa pessoa não fique segregada, ou seja, né, de lado, né, separada dos seus colegas. A educação especial veio para agregar e não para segregar. Isso é muito importante. Agora, para o ingresso dos alunos surdos nas escolas comuns, né, existe a educação bilíngue, que é a língua portuguesa, Libras. A Libras para o surdo, é a segunda língua dele, né? Lembra que eu falei para vocês, gente, existem a língua portuguesa, vamos lembrar aí, ó, a língua portuguesa, em duas comunidades, ela não é a primeira língua. Então, é na comunidade surda, né, que é a Libras, é a primeira, e na comunidade indígena. Na comunidade indígena, a primeira língua é a língua materna dos índios. A segunda língua é a língua portuguesa. A Libras também é a segunda língua. A Libras é a primeira língua, a língua portuguesa é a segunda língua, né? A Libras, ela desenvolve o ensino escolar na língua portuguesa e na língua de sinais. Quando ela aprende a Libras, ela também vai aprendendo um pouco a língua portuguesa, né? O ensino da língua portuguesa para os surdos é a segunda língua, né? Na modalidade escrita, para estudantes surdos. E os serviços de tradutor, de intérprete de Libras e língua portuguesa, e o ensino da Libras para os demais estudantes da escola. Então, gente, veja bem, vamos voltar lá. Parece meio confuso, mas não é. Libras, né? A Libras é a segunda língua, é a primeira língua dos surdos, a segunda língua é a língua portuguesa. Mas precisa de ter esse atendimento educacional especializado para esses estudantes, é ofertado tanto na modalidade oral quanto escrita, quanto na língua de sinais. Então, devido a essa diferença linguística, orienta-se que o aluno surdo esteja com outros surdos em turmas comuns na escola regular. Orienta. Ninguém está dizendo que é para se fazer, obrigação, orienta. Porque um surdo com outro surdo, né, se tivéssemos a possibilidade... Aliás, na UBM no curso de administração, uma época, eu me lembro, nós tínhamos 2 alunos, ou 3 até, surdos na mesma sala. Então, além do intérprete, eles entre si conversavam e tiravam dúvida com o intérprete. Mas é difícil, mas acontece, né? Porque tem que estar no mesmo ano de escolaridade, né? Tem que estar junto, na mesma escola, etc.
né? Então, vamos ver. Vamos continuar. O atendimento educacional especializado, ele é realizado mediante a atuação de profissionais com conhecimentos específicos no ensino da língua brasileira de sinais, da língua portuguesa na modalidade escrita como segunda língua e do sistema Braille, do Soroban, da orientação e mobilidade das atividades de vida autônoma, da comunicação alternativa, do desenvolvimento dos processos mentais superiores, dos programas de enriquecimento curricular, da adequação e produção de materiais didáticos e pedagógicos, da utilização de recursos óticos e não óticos, da tecnologia assistiva e outros. Para o ingresso dos estudantes surdos nas escolas comuns, existe a educação bilíngue, né, que é a língua portuguesa de Libras, que ela desenvolve o ensino escolar na língua portuguesa e na língua de sinais. O ensino de língua portuguesa como segunda língua na modalidade escrita. Então, veja bem, lembra que eu falei para vocês que existem duas comunidades que a língua portuguesa não é a primeira língua? Então, vamos ver. A primeira comunidade é a comunidade indígena, né? A primeira língua da comunidade indígena é a língua materna. A outra comunidade é a comunidade surda, né? Porque a primeira língua deles é a Libras, a segunda língua é a língua portuguesa. Isso é bom, né, assim, para concurso, para prova mesmo, né? É uma coisa interessante que as pessoas, às vezes, elas não lembram, né, desse detalhe. Então, existe esse tradutor, né, intérprete de Libras, que ele tem que estar atuando na escola, porque a escola está atendendo uma criança, ou um jovem, um adulto com a deficiência auditiva, né? Agora, o atendimento educacional especializado para esses estudantes, ele é ofertado tanto na modalidade oral e escrita, quanto na língua de sinais, devido à diferença linguística, né? Porque orienta-se que o aluno surdo esteja com outros surdos em turmas comuns na escola regular. É muito difícil, né, a gente colocar dois surdos. Mas, se eu não me engano, teve um curso de administração lá do BM, tinha 2 alunos surdos. É interessante, tinha o intérprete, né, para eles, e eles poderiam tirar dúvidas entre eles, e o intérprete poderia resolver as questões deles, né? O que é interessante é que existe uma diferença grande, a gente tem que entender, existe uma diferença muito grande quando você atende um aluno, né, com a deficiência da surdez, e você imagina assim, quem é essa criança, né, a parte de linguística dela é completamente diferente da nossa, né? Se você fala o menino é bonito, ou menino bonito, não sei o quê, eles não põem põe menino bonito, sapato do menino. Então, eles comem isso, e a gente tem que entender que está certo, tá? Mas pode-se ir consertando, né, na parte escrita, para ficar a língua portuguesa, porque a língua de sinais eles sabem, com certeza. Agora, o atendimento educacional especializado, ele é realizado mediante a atuação de profissionais, né, com conhecimentos específicos da língua brasileira de sinais, que é Libras, né, na modalidade escrita como segunda língua, do sistema Braille. Eles podem utilizar o Soroban. Soroban é aquele ábaco japonês, né, que ele é utilizado para o ensino de matemática. Lá na nossa brinquedoteca tem o ábaco, né? Então a gente pode utilizar isso para agora eu não estou falando do surdo, eu estou falando do sistema Braille para o cego, tá? Pulou do surdo para o cego, né? Então o Soroban é para o cego, né?
da orientação e mobilidade das atividades da vida autônoma. Quer dizer, a gente tem que proporcionar que ele também tenha autonomia. Quando você coloca a sinalização no chão, você está dando autonomia para o seu aluno cego. Ele está com a bengala dele, né? Passando, né, com a bengala naquela sinalização para ele saber onde ele vai. Banheiro, principalmente, ele pode ir sozinho tranquilamente, né? Da comunicação alternativa, do desenvolvimento dos processos mentais superiores, é importante, dos programas de enriquecimento curricular, da adequação e produção de materiais didáticos e pedagógicos, né? Então, tem que ter um material que ele possa manusear, né? Da utilização de recursos óticos e não óticos. Então, vamos ver, o que são recursos óticos? Né? Escreve ópticos, né? Acho até que fala ópticos. Os recursos ópticos são recursos para alunos que têm baixa visão, né? Ou eles usam lente ou uma combinação de lentes, né? Por exemplo, eles têm um óculos com lente de aumento, eles podem usar lupas manuais, e eles podem usar uma lupa de apoio, pode ser uma telelupa. E os não ópticos são recursos que modificam os materiais e melhoram para os alunos as condições do ambiente com a finalidade de aumentar a resolução visual dele, tá? Por exemplo, se você colocar um papel celofane amarelo, vai ajudar para a criança. Se você aumenta o contraste, você faz ampliação dos livros, né, ou de material que você manda, você amplia a letra, né? Isso é muito importante. E da tecnologia assistiva? A tecnologia assistiva é um arsenal de serviços, tá? Que são serviços que envolvam profissionais como, por exemplo, fisioterapeuta, terapia ocupacional, fonoaudiólogo, né, fonoaudiologia, que mais? A educação, né? A educação tem que estar aí junto com esses profissionais. O psicólogo, né, psicologia, a medicina, o médico tem que ter, a engenharia para construir material. Então, esses são os que pertencem à tecnologia assistiva. Agora, avaliação pedagógica, né? Como que nós vamos avaliar esse aluno, né? Ela tem que considerar o quê? O conhecimento prévio do aluno e o nível atual de desenvolvimento dele, né? Quanto às possibilidades de aprendizagem futura. Então, a gente sempre faz realmente uma avaliação prévia dele, né? Então, nós vamos configurar o quê? Uma ação pedagógica, processual e formativa. Avaliação formativa é importantíssima, né? Que ela vai analisar o desempenho do aluno em relação ao seu progresso individual. Então, a gente sabe que a gente avalia o progresso, né? Nem sempre, né? Nem sempre, principalmente a criança, às vezes, ela vai estar no mesmo nível dos colegas dela. Ela vai estar no nível a avaliação dela é de acordo com o progresso que ela está adquirindo, tá? Às vezes, o aluno o que tira 100, ele tira 10, mas o 10 é o que ele progrediu. Ainda no processo de avaliação, o professor, então, deve criar estratégias para atender esse aluno, né, que ele vai ser avaliado pelo progresso dele individual, né? Então, ele tem que criar estratégia, por exemplo, aumentar o tempo de aula para ele tem que, desculpa, mas atendendo o telefone, deve ampliar o tempo, ele pode usar também textos em braille, ou até a informática ou também a tecnologia assistiva. Aí cabe ao sistema de ensino organizar a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, tendo intérpretes, né, de Libras, monitores, etc. E os sistemas devem organizar as condições de acesso aos espaços pedagógicos e a comunicação desses espaços tem que favorecer a promoção da aprendizagem do aluno, né? Isso é muito importante. Então,
para atuar na educação especial, o professor tem que ter, no mínimo, né, uma formação normal de nível médio, pode ser, e ele pode fazer um cursinho de especialização em educação especial. Mas se for de graduado, né, se for um professor de graduação, ele vai fazer uma pós-graduação em educação especial, tá? E essa formação, ela possibilita o atendimento do aluno, né? Quanto melhor formado o professor, né, com essas especializações, esses cursos, ele vai dar um atendimento melhor para o aluno. Ele também vai atuar, né, tanto na sala comum, do ensino regular, como nas salas regulares. Quando você tem esse conhecimento, você está na sala regular de ensino e você está lá tranquilo, né, para fazer aquele atendimento da criança. Agora, os sistemas de ensino devem organizar as condições de acesso aos espaços e aos recursos pedagógicos e a comunicação que favoreça a promoção da aprendizagem e a valorização das diferenças, de forma a atender às necessidades educacionais de todos os estudantes. E a acessibilidade, ela tem que ser assegurada, né, mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas, né, se tem escada, pode ter escada, pode ter rampa, se tiver possibilidade de elevador, a partir do quarto andar já tem que ter elevador, né? Então, a escola que pretende, né, ter no seu projeto político-pedagógico, tem que atender essas crianças, tem que saber qual vai ser a mobilidade desse aluno estudar numa sala mais próxima da entrada da escola, né? Porque se não tiver rampa, se tiver dificuldade do aluno entrar na escola. Toda barreira arquitetônica é muito difícil, né? A edificação tem que estar adequada à dificuldade da criança, à deficiência dela, né? O equipamento, mobiliário, a gente necessita de um mobiliário bem especial, né? O transporte escolar, se nós tivermos cadeirante, ele tem que ter aquele elevador para levar a cadeira de rodas até a criança entrar dentro do ônibus, né? E o ônibus, ele tem que ser bem adaptado para a criança, ou ao jovem, ou adulto mesmo, para entrar naquele transporte, né? E bem como as barreiras também de comunicação e informação. Quer dizer, como que você vai informar ao aluno surdo, né? Não vai ser falando, né? Vai ser lendo. Mesma coisa é o cego, né? O cego, o sinal para o cego é tranquilo, ele vai tocar o sinal, mas para o surdo não pode ser sinal, vai ter que ser pisca-pisca, né? Mudou a aula, deu a hora do sinal. Então, a escola tem que ser adaptada. Como que eu vou, por exemplo, até na educação superior, como eu vou fazer o ingresso desse aluno no processo seletivo para ele entrar, né? Eu tenho que ver qual é a deficiência dele, o que eu tenho para oferecer para ele, para que ele possa entrar na escola, né? No caso, na educação superior, para entrar na faculdade, nós temos que saber se nós podemos realmente, né, o que nós podemos fazer, o que nós temos para oferecer para esse aluno. Na escola da educação básica, o professor, né, junto com a equipe da Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Estadual de Educação, vai dar o suporte para essa criança, tá? Então, essa é a política nacional da educação, da perspectiva da educação inclusiva. Nós terminamos. O interessante, eu não sei se eu já falei lá atrás, porque eu estou gravando picada essas aulas, então eu estou com medo de, quando juntar tudo, eu vou ser repetitiva. Às vezes às vezes saio um pouquinho e volto. Mas o que acontece? Libras é língua brasileira de sinais, tá? Língua brasileira de sinais. Eu fiquei muito preocupada, porque eu acho que eu ouvi eu falando língua portuguesa, é língua brasileira de sinais. Língua portuguesa é o português. Bem, não sei se vai dar tempo de vocês ouvirem esse vídeo hoje
ou vão ouvir na quinta-feira, que eu até fazia esse recorte. E vou enviar hoje uns exercícios de fixação, tá? Consolidar o conhecimento e fixar. Então, são exercícios especialmente desse conteúdo. Então, se o vídeo não for hoje, vocês esperam ouvir o vídeo, tá? Para vocês poderem, talvez, ajudar para fazer o exercício. Mas até os slides por si só respondem, tá? Um beijo para vocês, eu estou morrendo de saudade, estou louca para acabar essa pandemia, para a gente resolver nossos problemas, né? Assim, em relação a estágio, a atividades complementares, a monografia, né? Eu espero que vocês estejam procurando seus orientadores, dá uma catucada neles, eu já fiz o primeiro capítulo, o senhor ainda não fez o sumário, ou a senhora, professora, o que aconteceu? Estou esperando o sumário para eu poder começar a escrever o primeiro capítulo, etc, etc. Eu estou falando com os professores, mas vocês também procurem, porque o professor fala assim, eu entrei em contato com o aluno, às vezes o aluno não me deu feedback. Então, eu vou pedir para vocês o seguinte, procurem também o professor, tá? Essa coisa, o professor também, ele gosta de ver o interesse do aluno, tá? Que mais que eu tenho para falar com vocês? O estágio a gente vai deixar quando voltar, né? As aulas, com certeza. Dependendo como é que ficar, vamos ver como é que eu vou olhar os estágios de cada um, para ver como é que nós vamos fazer isso. Outra coisa é as atividades complementares, vocês podem colocar as atividades no sistema, tá? Eu acho que eu falei para o Gilson, se eu não falei, até eu coloco outra vez, Gilson, tá? Como que se coloca as atividades complementares no sistema, para eles contabilizarem as atividades complementares. Mas eu espero, se Deus quiser, que julho ou antes de julho, a gente retorne, porque nós vamos trabalhar, todos os professores, nós vamos dar aula presencial, antes da nota 2, tá? Então, nós vamos ter avaliação 1 e avaliação 2 para valer a nota 1. A nota 1 são 2 avaliações, avaliação 1 e 2. A 1 e 2, cada uma vale 5 pontos. Quando a gente soma as duas, mas lá no sistema, nós vamos colocar a avaliação 1 e 2, o sistema vai somar. E vocês já vão saber, porque nós vamos estar com a nossa tabelinha aqui, a gente sabe. Então, somando a avaliação 1 e 2, aí vai fazer a nota 1. Aí depois a nota 2 vai ser a avaliação presencial, tá? Avaliação presencial. Então, o que acontece? Na avaliação presencial, vale 10. É prova individual. Então, aí soma as duas, a gente vai ver quanto chega para 10 para poder fazer aquela conta. Nós temos que ter média 7 nas duas avaliações para não entrar na final, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos.